Todos nós costumamos dizer que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. E, de fato, ela o é. A pergunta que fica por detrás dessa frase é: se a doutrina espírita revive o cristianismo, em que momento ele morreu? Em que momento o cristianismo se desviou das suas grandes finalidades espirituais? Em que momento esse impulso espiritual que promanava do Cristo, proveniente do próprio Cristo, se perde, se dispersa? Nós, através da obra Paulo e Estevão, psicografada por Francisco Cândido Xavier, temos a exata noção do caráter do cristianismo primitivo. Não havia sacerdócio organizado, não havia instituições deliberando e determinando sobre o encaminhamento do cristianismo, mas havia indivíduos que compreenderam que o cristianismo é um estilo de vida, mais que uma crença. Seguir Jesus é um compromisso desafiador. Porque a cada encruzilhada da vida, a cada prova, e nós vimos aqui a carta que foi citada, né? Do filho falando com a mãe, que acompanha a mãe, acompanha o barco da vida dela no perigoso mar das provas. Porque a encarnação é um perigo. Todos aqui estão correndo risco. Mas não é o risco de desencarnar. É o risco de falir. É o risco de abandonar deveres espirituais assumidos. É o risco de distrair. É o risco de divagar. E é o risco de devanear. Os devaneios dos encarnados. Você sabe que o barco saiu com um roteiro, com um destino, um roteiro flexível. Todo roteiro é flexível. Um avião, quando decola e traçou um plano de voo, se ele encontra uma tempestade, ele desvia. Essa ideia de que está programado para você chutar uma pedrinha no chão e machucar o dedão do pé, isso é uma bobagem. A vida é decisão a cada segundo. E você pode tomar uma decisão agora que vai destruir sua encarnação. Você está decidindo a cada momento. É por isso que os espíritos preferem elogiar depois que a gente desencarna. Porque até na UTI você pode colocar algo a perder. É um risco. Os cristãos da primeira hora compreendiam esse compromisso. Que é um compromisso resumido perfeitamente por Mahatma Gandhi. E por que eu estou escolhendo Mahatma Gandhi?
que eu acho que ele apontou exatamente onde o cristianismo morreu. E digo isso com muita seriedade, porque pode acontecer com o espiritismo. Em um congresso de teologia em Londres, uma pessoa, e aí a gente vai percebendo o cristão que se desvia do Cristo, o cristão que se torna modelo. Ele afasta o Cristo, agora ele é o modelo. Então, Gandhi, na plateia, recebe a pergunta de um cristão fanático, mau, alguém que tem a intenção de ferir, de magoar, de provocar. Isso não pode ser um cristão. Cristão não faz isso. Porque não há um momento em que o Cristo tenha feito isso. Então o cristianismo começa a morrer quando Jesus começa a ser um pretexto para você fazer o que você quer, não o que ele quer. Então você usa o Cristo para justificar a sua própria torpeza. As velhas formas de viver. As velhas formas de viver. Do nosso passado delituoso. O Cristo se tornando pretexto, você faz o que você quer. Você mata. Você aprisiona. Aprisiona. Sabe qual era um dos lemas da Inquisição? Misericórdia e amor. Então, vou só arrancar os seus dedinhos, mas é em nome da misericórdia. Vamos só te queimar, mas é um ato de misericórdia. Então esse moço, usando o Cristo como pretexto para a sua torpeza e fanatismo, pergunta para Gandhi: o que devemos fazer para que o cristianismo tenha uma mais ampla propagação na Índia? Virou disputa de futebol. Quem se propaga mais? E o Gandhi entendeu a provocação e respondeu de forma pacífica e pacificadora. Ele disse: então você quer saber o que fazer para que o cristianismo se propague mais na Índia? Duas coisas. Primeiro, o cristianismo precisa ser ensinado sem deturpações. Segundo, os cristãos precisam viver como o Cristo. Eu acho melhor parar com esse negócio de divulgar, né? Acho que o rapaz desistiu da campanha de espalhar o cristianismo na Índia. Porque o Gandhi estava dizendo para ele que ele não estava interessado em doutrina cristã. As pessoas na rua não estão interessadas na sua doutrina espírita. Elas são testemunhas da sua vivência espírita. A minha mãe tem um papagaio. Eu estou ensinando ele o Livro dos Espíritos. Ele já sabe a questão número 1. Daqui a pouco ele vai poder fazer palestra. Vai poder fazer palestra. Porque basta decorar.
Eu acho que o desafiador vai ser o papagaio dar testemunho de doutrina espírita. Então o cristianismo morre quando nós o transformamos numa doutrina. Porque aí basta falar. Basta pregoar. Basta abrir igrejas. Basta fundar templos. Basta multiplicar a casa espírita. Vamos multiplicar casas espíritas para as pessoas poderem brigar dentro delas, não é isso? Quem que vai dirigi-la, né? Não é isso? Vamos criar mais casas espíritas para os espíritas entrar em conflito, não é isso? Então ali o cristianismo morre. E o curioso é que o fato é simultâneo. Morrem os verdadeiros cristãos martirizados no momento em que se multiplicam os falsos cristãos da terra. Então, Francisco Cândido Xavier recebeu o livro Paulo e Estevão em um ambiente da Fazenda Modelo, que hoje foi preservado, está relativamente conservado. Era um cômodo que a família Joviano cedia ao Chico depois do expediente de trabalho para que ele pudesse psicografar a obra. A primeira vez que eu visitei esse ambiente foi na companhia de Arnaldo Rocha. Esse homem teve uma importância muito grande na vida do Chico, porque ele dirigia a reunião mediúnica no grupo Meimei, onde muitas obras de André Luiz foram recebidas. Então, e durante um tempo, morou na mesma casa com Chico Xavier. Passava, iam no final de semana e passava, ficava 2, 3 dias. Então ele diz que quando o livro Paulo e Estevão terminou de ser psicografado, o Chico estava no ambiente e começou um a um. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo, Estevão, Abigail. Então, o Chico se ajoelha, no ímpeto de querer beijar os pés daquelas entidades. E veja, eu não quero transformar essa narrativa num espetáculo de entretenimento. Porque se você teve nas suas mãos o livro Paulo e Estevão, e você se permitiu ler essa obra, você vai compreender que é algo incomparável. É algo incomparável. A sensação que se tem é de que você está sendo transportado ao coração do verdadeiro cristianismo. Do cristianismo redivivo. Então, naquele ambiente despretensioso, naquela cidade pequena, naquele encarnado que as pessoas eram incapazes de enxergar o espírito que estava ali, em missão, não se viu o movimento espiritual por trás do resgate do cristianismo verdadeiro. Verdadeiro.
Então nós vamos vendo o ser humano tal qual ele é.